Olá, boa noite. Mais uma vez aqui para conversas pequenas sobre coisas grandes. Desta vez enganámos-vos. Eu não sou Emília Franco, era quem estava na promoção, mas um imprevisto de última hora impediu que ela cá estivesse, por isso a voz que normalmente está a fazer as perguntas do além, desde que depois está aqui, mas também vos digo uma coisa, não é imperdível esta conversa, por isso para mim até, de certa forma, até gosto mais de estar aqui do que estaria lá atrás. E quem é que nos junta aqui hoje? Junta-nos a Mariana Raquel, é uma encarregada de educação do agrupamento, é também uma pessoa já com provas dadas nesta articulação entre as famílias e a escola, na sua atividade profissional também desenvolve projetos neste âmbito e nesta linha. É também um bocadinho sobre isso que nós vamos falar, sobre o projeto que ela nos traz aqui ao agrupamento e que é fantástico, mas eu deixo para ela que ela depois apresente. E aqui do meu lado esquerdo, do vosso direito, temos a Carla Oliveira, que é uma das psicólogas do nosso SPO, ou por outras palavras, Serviço de Psicologia e Orientação daqui do nosso agrupamento. E o que nos junta aqui hoje, basicamente, é refletirmos um bocadinho, conversarmos sem qualquer tipo de prisão sobre o título que nós demos a esta sessão é os 5 erros inconscientes que os pais normalmente em que incorrem normalmente. Eu diria que 5 são poucos, mas estes acabam por de certa forma estruturar e contextualizar aqui algumas destas conversas que vamos ter hoje. Como é normal nestas conversas, estamos em direto, o chat do YouTube, do canal do YouTube, vai estar aberto. Há pessoas que gostam de por vezes fazer aqui algumas questões e nós no final vamos tentar devolver algumas destas questões, as possíveis e as que forem mais pertinentes. Hoje, e não posso deixar de avançar sem dizer isto, hoje temos do lado de lá, ou seja, a nossa voz hoje é, e tira-se-lhe o chapéu, o nosso aluno do ensino secundário Gonçalo Gomes, que tem sido aqui um bocadinho a nossa muleta fundamental, e tira-se-lhe o chapéu e um agradecimento especial ao Gonçalo. E eu sei que ele vai seguir esta área e vai ter muito sucesso, só podemos ter, não é por ser o nosso aluno, é mesmo porque ele é acima da média. E pronto, passado isto, passando um bocadinho, Mariana, uma pequena apresentação do projeto que nós vamos aqui também no agrupamento pôr de pé ainda já com alguma brevidade, mas depois também falarmos um bocadinho do que é esta coisa de os pais participarem na escola, como é que podem participar, o que é a mais-valia desta participação, e vamos andar por aí. Por isso, Mariana Raquel, 15 anos. Não. Sim, parece que foi há pouco, já foi há mais de 15, ou seja, mais do dobro. Mariana Raquel, eu sou a criadora do projeto Pensamento Pequenino, um projeto aqui baseado na parentalidade consciente. Baseio-me muito na ciência, mas aplico à vida real com base na minha experiência pessoal, em primeira mão, e depois tentar transmitir isto à geração de pais. E assim que mudamos a geração de pais, mudamos automaticamente a geração das nossas crianças, que vão ser o nosso futuro e os nossos adultos dos próximos anos. Mas isso parte já deste pressuposto que os pais, ou a educação dos pais, são quase como promotores de um modelo de educação das crianças. E eu diria, será isso assim tão certo? Ou seja, o nosso comportamento é assim tão modelador dos comportamentos dos nossos filhos? Sem dúvida. Os adultos de referência, não só os pais, mas todos os adultos com quem a criança convive maioritariamente e se identifica, são um modelo, porque as crianças são uma peça em branco, digamos assim, não é? E são todos os adultos referência à volta, ou todas as pessoas referência à volta que vão modelar o seu comportamento, aquilo que dizem, aquilo que fazem, aquilo que compreendem, tudo como reagem, a forma como reagem no futuro, no presente, sempre. Inclusivamente, quando não tiverem
ferramentas racionais vão buscar à sua criança interna para sempre as ferramentas que têm não inatas, mas desenvolvidas nessa altura. Portanto, é muito impactante tudo aquilo que um adulto de referência tem para uma criança. Então podíamos começar já a indicar este pensamento pequenino nesta perspectiva. Vamos criar uma espécie de escola para pais também, não? Eu adorava. O meu objetivo, um dia, se conseguir, ter a minha escola para pais, sim. Pais, crianças, toda aqui uma cooperação será brutal. Ok. Já agora, para ficarmos a saber, este projeto de que vamos também falar um bocadinho hoje aqui, mas que não é central, como eu tinha dito há pouco, vai ser mesmo uma realidade. Em breve também vamos apresentar, de certa forma, o programa. Temos aqui algumas escolhas a fazer ainda, em termos de organização, de espaços, mas em breve, muito em breve, será apresentado. E claro está que o próprio levantamento, vamos dizer assim, das necessidades, no caso, o que nós percebemos que precisamos de fazer, passa também por aquilo que são o levantamento de necessidades que o próprio agrupamento vai fazendo a esse nível. E por isso, eu vou também chamar aqui um bocadinho para a conversa a Carla, porque já conhece bem a nossa escola, o agrupamento e, sobretudo, as nossas escolas, porque a Carla é a nossa psicóloga que está mais perto das escolas de primeiro ciclo e dos jardins de infância, porque os psicólogos aqui na escola são 3, ou melhor, como nós costumamos brincar, são 2,5, o meio tem a ver com o meio tempo, não é? E as 3 colegas psicólogas que estão a fazer este trabalho, elas acabam por se dividir, não é? Cada uma delas. E a Carla é quem tem estado mais junto dos pais e das escolas de primeiro ciclo e de pré-escolar. Por isso, Carla, queres apresentar-te? Queres dizer o que é que tens andado a fazer? Ou não? Não? Se não quiseres dizer, diz outra coisa. Olha, a minha formação é na área clínica, com especialização em Psicologia Clínica da Saúde e da Educação, e sou especialista em Neuropsicologia Pediátrica e trabalho há muitos anos, há 25 anos, na área da infância. E entrei para o agrupamento para desenvolver um projeto que é, devagar se foi longe, que é um projeto de competências socioemocionais dirigido a crianças do primeiro ciclo. Essencialmente estamos focados agora no terceiro ano, porque também não conseguimos dar mais abrangência. E trabalhamos aqui muito uma série de competências que vamos desenvolvendo. Pronto. E este projeto aqui da Escola de Paz seria muito ambicioso e muito interessante, seria aqui uma mais-valia para todos nós, para todas as escolas que pudessem aqui também abraçar este projeto daqui da Mariana, não é? Que seria muito interessante. Olha, e aqui focando aqui no nosso tema, que são os 5 erros que os pais cometem. Aqui primeiro temos que olhar também para o sistema em que a criança está inserida. Isso é fundamental para todos aqueles que participam na vida da criança, porque nós, quando olhamos para a criança, também temos que olhar para toda a envolvência e para que depois haja um ambiente harmonioso em que se possa ter aqui o desenvolvimento de uma saúde mental equilibrada, de uma autoestima positiva, e isso tudo é muito importante, estarmos todos aqui presentes e muito envolvidos. Porque isso levanta-nos, o que tu estás a dizer, levanta-nos aqui uma questão, que é, há uma componente, como dizia a Mariana há pouco, uma componente que pode ser até do entorno, não é? Como dizem os nossos colegas espanhóis, do ambiente, do contexto próximo, mas há também algo que pode também vir com a criança, não é? Independentemente destas condições naturais de contexto. Há uma base genética, não é? Obviamente, mas depois se olharmos para a teoria polivagal do Stephen Porges, em que nós regulamos as nossas emoções com base no ambiente, a forma como nós sentimos o ambiente é seguro, e então a criança está mais regulada, está conectada e então consegue aprender. Pronto, e esta teoria que vai desenvolver depois a teoria da neuropercepção, em que a forma como nós percepcionamos o ambiente, se este ambiente nos transmite segurança, então a criança percebe que é aceite, que há uma conexão e está regulada e consegue aprender. Se a criança percebe que o ambiente é de perigo, então fica mais desconectada, fica em hipervigilância e fica muito mais desregulada, e daí que fica mais impulsiva, mais reativa,
E tudo isto, o ambiente é extremamente importante. Pronto. Quando a criança fica neste estado já de reatividade, entra em shutdown, e a criança em shutdown depois sente que aquele ambiente é ameaçador e acaba por a resposta reagir, não é? É uma reação constante, não é? É uma resposta neurofisiológica e não é pensado. Pronto, é algo que é muito involuntário, o seu organismo tem esta resposta. Pronto. E esta teoria polivagal vai-nos dizer que existe três tipos de resposta. E a última é quando nós percebemos que já estamos em causa a nossa sobrevivência, então há aqui um colapso e há um desligamento total. Quando isto é uma resposta, por exemplo, a situações traumáticas, situações de stress. Pronto. E obviamente que o contexto em que a criança está inserida é fundamental também para isto. E aproveitando um bocadinho isto e fazendo um bocadinho também esta coagem, para se o contexto, e sobretudo nas crianças pequenas, se o contexto é sobretudo, hoje em dia, nos dias que correm, é um contexto da escola e da família, ou seja, no fundo estamos a falar de um contexto de duas partes, não é? A escola, por um lado, tem que também estar em articulação com a família e a família também com a escola, porque senão criamos aqui uma espécie de um déficit. Sim. Não é? Em todos os domínios do cuidador e do cuidador ou da parentalidade, é importante pensarmos quem eu quero ser nesta jornada de cuidador ou de educador ou do lado da parentalidade. Quem é que eu quero ser? É lógico que os pais querem sempre fazer o que é melhor, não é? Não conheço ninguém que não queira fazer a coisa certa. Pronto. E quando nós perguntamos qual é que é o resultado que nós queremos, o que é que nós esperamos, e todos dizem que o meu filho ou o meu educando seja responsável, honesto, empático, tenha bons resultados. E a questão que nós queremos colocar é, então, quem é que tu queres ser para depois termos este resultado final da educação? Ou o que é que tu estás a fazer para que isso venha a acontecer? E isto aqui é um olhar muito para dentro, é a reflexão. E quando nós refletimos, depois começamos a perceber que temos que ter mais consciência sobre aquilo que estamos a fazer. Às vezes não é viável, às vezes não conseguimos, nem sempre nós conseguimos estar a fazer a coisa certa, não é? Mas é que o barómetro é a nossa intenção. Qual é a minha intenção nesta jornada, enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto educador ou professor? Qual é que é a minha intenção? Deixa-me fazer uma pergunta, depois para também passar aqui um bocadinho, até porque eu acho que é exatamente a partir destas perguntas que depois também vamos construir aqui as tais respostas. Isto é uma pergunta com um bocadinho de rasteira também, que é... Eu estava a ouvir falar e estava a pensar, todos nós que aqui estamos frequentamos a escola, tal como a conhecemos, e eu estava a pensar, como é que a escola me ensinou a fazer-me perguntas, fazer-me a mim próprio perguntas. Estavas a falar um bocadinho desta ideia de eu tenho que querer saber quem é que eu quero ser, como é que eu quero ser, não é? Tenho que fazer essas perguntas. Mas eu estava a ouvir, estava a pensar, mas nós não fomos ensinados a fazermos essas perguntas. Não fomos. Ou seja, a escola, tal como ela está estruturada, habituou-nos a ter as respostas. Não é? Desde as coisas mais simples, o teste, a pergunta que tem uma resposta correta ou errada, e se for errada nós somos penalizados, se for correta avançamos, não é? Um bocadinho como aos jogos de computador. Mas depois acabamos por nos habituar a sermos orientados por este caminho, não é? Por este trilho. O ir para a universidade, o fazer não sei quantos e ter sucesso, depois escolher um curso que às vezes não nos diz nada, mas vamos para a universidade porque os pais querem que a gente vá para aquele curso e tal. E depois nós passamos aqui um bocadinho a vida toda sem fazer estas perguntas. Como é que se faz estas perguntas quando a escola, que é teoricamente a instituição que nos ajudaria a desenvolver este espírito crítico, esta análise crítica, como é que a escola pode mudar? Será por influência dos pais? Será por os pais também aprenderem a fazer estas perguntas? Digo eu. Mariana? Eu penso que gira tudo à volta de uma mudança geracional do ambiente. Tal como disse a Carla, eu acredito que o ambiente tem que ser seguro à volta dos adultos em casa. Portanto, parte de casa porque começamos a nossa parentalidade e a criança cresce no ambiente de casa, seja ele com que tutores for, mas serão eles a modelar o primeiro impacto da criança ao mundo.
E a partir daí, se conseguirmos mudar o mindset dessas pessoas, ou se essas pessoas já tiverem um mindset, eu tenho que desenvolver aqui um ambiente seguro, e depois tivermos na escola, portanto a criança já vai com ferramentas para a escola de casa, e depois na escola também temos que ter esse ambiente nos adultos que lá convivem, para que esta cooperação seja mútua. E aí temos uma mudança completa geracional, porque as crianças vão ter liberdade para expressar, para perguntar, para criticar, não vão estar só a ser desenvolvidas para o decorar, porque os testes e os exames no modelo tradicional é um pouco isso, e eu falo por mim, não é? Nos meus exames eu tinha boas notas porque eu decorava aquilo tudo. Agora questiono, isso define a minha inteligência, o meu grau de inteligência, ou preparação para aquilo que é o ambiente profissional, ou o ambiente da vida, ou situações complexas, ou regulação emocional. Se calhar não. E acho que tem que haver aqui uma sintonia, começando em casa, e depois uma cooperação. Claro que na escola temos... apoiando-nos um bocadinho nesta ideia, que é também, eu acho que nós muitas das vezes quando estamos a conversar, e tu fala à vontade, mas quando nós muitas das vezes olhamos da escola, já agora um pequeno parênteses, conversas pequenas sobre coisas grandes, este modelo de conversas curtas, mas com assuntos, começou há 5 anos, quase 6, com este, vamos chamar, com este tema que é a escola a conversar com a família. Porque uma das coisas que nós identificámos, e aqui com a chegada do diretor há 6 anos, o diretor trazia um bocadinho este ponto de reflexão, que é, será que a escola, e aqui a grande escola, não é? A escola com maiúsculo, será que nós comunicamos bem com as famílias? Será que falamos a mesma linguagem? E eu às vezes, a minha resposta pessoal sempre foi não estamos a comunicar muito bem. Mas depois eu tenho que dar o braço a torcer, que muitas das vezes a escola tenta mais adaptar-se àquilo que pressupõe ou que presume que as famílias queiram, ou que a comunidade mais alargada queira, do que o inverso. Eu dou este exemplo muito concreto, eu sou muito polémico a falar disto, mas assumo, que é, Marina acabava agora de dizer de todo este ambiente, do que a escola deve, e de que aquilo que é um chavão quase que a educação deve vir de casa, mas pensemos desta forma. Eu, pai, adulto, quero que o meu filho tenha sucesso. Ponto 1. Há bocado falavas de tenha sucesso. Numa perspectiva muito economicista e socialmente economicista e culturalmente economicista, eu defino o sucesso como ter um curso superior, ou ter uma formação superior e ter um emprego na área. E sou advogado. Passei a minha vida toda a dar um bocadinho aquele input aos meus filhos, ser advogado é muito bom, ganha-se muito dinheiro e tal. E os meus filhos, muitas das vezes, pensaram assim, se ele é advogado, olha, quero que eu seja advogado. Não disse claramente, mas fui mostrando que seres advogado é o teu caminho. E depois, de repente, a escola diz assim, se queres ser advogado, tens que estudar muito para entrar para a universidade, tens de ter notas de 10, 20, 15, o que seja o que forem as notas máximas, para ires para Direito, e depois fazeres o teu curso de advocacia, e acabares com nota 20, e com o teu canudo e tal, e depois vai... E o meu filho, que andou a vida toda a ouvir isto, queria era ser pescador. Onde ele se sentia bem, onde ele se sentia prazer, era ser pescador. Mas, de certa forma, houve a escola que empurrou aquele aluno a ter os exames, para fazer os exames, para ir para a universidade, por de sua vez, já o aluno vinha quase com esse espírito criado, e eu acho que, havendo este caminho, não é fácil nós todos libertarmos disto. Ou seja, como é que nós fazemos o contrário? Como é que a escola se torna uma escola criativa e criadora? Como é que a escola se torna uma escola da curiosidade? Como é que dá espaço, como a Carla dizia há pouco também, para refletirmos sobre o que é que queremos? Continuamos os nossos alunos do secundário agora
deixa-me dizer isto desta forma, quase que são proibidos fazer qualquer coisa a partir desta altura, estamos em março. A partir de março deixam de poder quase pensar. Exames, preparação para os exames, exames. Nós estamos, um exemplo, estamos a organizar neste momento as nossas viagens Erasmus, vamos dar a oportunidade a alguns alunos da escola para irem para Erasmus, e eu tenho colegas, docentes e pais a ligarem, a mandarem mensagens para cá, a dizer: olha, estou a ir para Erasmus em maio, não é uma boa oportunidade, porque eles vão ter exames. Ir para Erasmus, ter a possibilidade de conhecer um país estrangeiro e o que se faz lá, é uma oportunidade de vida, mas não conseguimos valorizar isso. Isto é assustador. Por isso, Mariana, de que 5 erros é que nós estamos a falar? Antes de mais, deixe-me só fazer um parênteses àquilo que disse, que eu acho que a situação que descreveu vem de encontro a um dos erros que eu pensei, que é um pouco invalidar aquilo que é a personalidade ou o querer da criança, adolescente, adulto. Do aluno. Portanto, há logo uma invalidação. E na situação que descreveu também foi óbvio a pressão que existe para a criança, barra adolescente, barra adulto, e depois a procura dessa validação. A criança, barra adolescente, barra adulto, terá que ter ferramentas para não procurar validação e para se validar nela própria e naquilo que ela quer. Portanto, e nós temos que a respeitar, ela tem que ter um lugar onde ela possa crescer e desenvolver-se com as suas próprias crenças e os seus próprios gostos, interesses, sem que isso signifique um julgamento menor ou maior, sem que isso signifique uma manipulação. Portanto, se for para ali, então eu já não vou validar tanto aquilo que é o teu caminho. Então, passando à resposta, na minha ótica, aquilo que eu pensei aqui, 5 erros, eu afunilei então aqui para 5, como me pediu. Eu diria que o primeiro será o primeiro, mas isto não tem qualquer hierarquia. Eu defini 5 e começo pelo rótulo para a criança, ao contrário do comportamento. Portanto, rotulamos a criança sem querer, inconscientemente, claro. Muitas vezes tu és birrento, tu estás a ser dramático, tu estás preguiçoso, quando estamos claramente a referir-nos a um contexto ou uma situação específica e fazemos-lo sem nos apercebermos, causando uma crença na criança. Portanto, a criança não tem crenças anteriores sobre ela própria. Quando nós rotulamos, a consequência disto é, ok, se o meu adulto de referência ela assume o autoquanto, não é? Ela assume o autoquanto. Sim, exatamente, porque aquilo que nós dizemos, enquanto pais, tutores, adultos de referência, é verdade. E depois fazemos isto muitas vezes de forma direta e muitas vezes fazemos de forma indireta, que é, estamos a falar com amigos, com pais, com professores, com outros adultos e dizemos: o meu filho é muito problemático, e é muito irrequieto, e à noite não faz isto e não sei o quê, e damos aquele rótulo e sem querer. E às vezes à frente dos filhos, não é? À frente, sim, a criança está aqui, a criança está connosco e está a ouvir, porque eles são esponjas. Podem não expressar, mas estão a ouvir tudo à nossa volta. E eu defini aqui também em cada uma pequena solução muito prática, se os pais depois quiserem em casa, para esta situação, para tomarmos consciência como é que podemos fazer, só trocar o rótulo pela descrição exata da situação. Em vez de és isto, estás cansado hoje, não estás a fazer isto, e tentar guiar então para a solução que queremos que faça, não é? Porque às vezes não é fácil, as crianças têm as emoções muito mais vívidas e precisam da nossa ajuda para regular e portanto uma dica simples será mudar o verbo do ser para o estar, não é? Para o estar, sim, o que é que está a acontecer e perguntar o que é que este comportamento está a querer dizer sobre o estado da minha criança. E todos nós sabemos, por exemplo, muitas vezes ao final de um dia muito excitante,
a criança está extremamente exausta, mas não vai estar expressamente exausta, vai estar birrenta, tudo vai fazer confusão, vai chorar. Então, o que é que este comportamento me está a dizer sobre o estado da minha criança e como é que eu posso descrever e verbalizar mesmo e depois encaminhar para a solução que quero. E acho que isto depois traz ferramentas para a criança para também no ambiente escolar conseguir se ir identificando, não é? Isto ao longo do tempo, isto não é do dia para a noite, identificar situações e não rótulos, porque depois isto traz a criança... Mas Mariana, estou a ouvi-la e estou a pensar que isto não é só um ato discursivo dos pais e das famílias. Eu diria que este tipo de discurso já está tão integrado na nossa forma de dizer, que eu também diria que muitas vezes nós, os docentes, fazemos. Por isso por isso é que passa a ser uma parentalidade, no caso parentalidade, mas passa a ser um ato consciente. No meu caso em específico é a parentalidade consciente, não é, que eu abordo, porque passamos a deixar de fazer coisas de forma inconsciente, ainda que vamos sempre cometer falhas e erros, mas passamos a estar conscientes e assim que muda este chip muda muita coisa, não é? Carla, diz-me uma coisa, eu há bocado brincava um bocadinho, quando nós fomos um autocolante, não é? Às vezes fomos autocolantes, não é? Há aquelas pessoas, quando nós estava a falar há pouco dos Erasmus, quando nós vamos muito para os Erasmus, é muito tradicional em toda a Europa, quando chegamos a uma reunião, põe-nos logo um autocolante com o nosso nome, não é? Porque o nosso nome é difícil de dizer, então é uma técnica. Vejo muitos autocolantes destes no dia-a-dia, não vês? Sim. Olha, aquilo que a Mariana estava a dizer, sim, efetivamente, muitas vezes olha-se para o comportamento, não é? Mas temos que perceber que aquele comportamento não define a identidade daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. É um comportamento e o todo é maior que a soma das partes, não é? Apesar de ter vários comportamentos, isso não por si só não define a identidade. É importante também nós centrarmos que obediência é diferente de educação. E quando nós queremos educar, se nós usarmos sempre esta premissa de qual é a minha intenção aqui, o que é que está por trás disto, nós conseguimos aqui refletir sempre. E, por exemplo, quando vamos para limites, e falamos muito, já sem ter limites, porque nós é que somos o ponto de referência e temos que nos orientar efetivamente e somos um modelo. E estes limites podem ser ou punitivos ou protetores. É importante percebermos qual é que é a intenção disto, não é? Por exemplo, nós sabemos que os limites, porque é que existem no dia-a-dia, no trânsito, e que temos os semáforos? Porque temos que nutrir essa necessidade da segurança. Porque é que na biblioteca há a necessidade de falar baixo? Porque temos que nutrir a necessidade de que alguém consiga trabalhar de uma forma tranquila e calma, pronto, ou seja, então temos sempre que pensar nos limites e de uma forma, qual é que é a intenção que está aqui por trás disto, a forma como nós fazemos as coisas, e esta reflexão é muito importante. Às vezes nós não conseguimos, não é? Efetivamente, mas se nós pararmos às vezes para perceber, ok, está tudo certo, hoje não consegui, mas eu amanhã eu vou trabalhar esta minha intenção de conseguir. E às vezes é muito mais fácil olharmos depois para a criança e percebermos porque é que ela está a acontecer, o que é que ela quer transmitir com isto. Porque estamos sempre a dizer, tu não estiveste bem, tu não é assim que fazes, não é assim que podes agir, não é assim que tens que atuar. A criança vai entender de forma consciente que ela não está bem. Sim, seja, que ela porque tudo é não, não é? Tudo é não, não é? Inconscientemente vamos introduzindo esta crença, não é? Então, eu não estou bem, eu não sou suficientemente bom. E de que estamos a falar? Temos aqui diferentes pais e diferentes públicos com filhos com faixas etárias completamente distintas e em quem fases distintas também. Estávamos a falar da escola, da educação, e a forma como nós projetamos as nossas expectativas nos nossos filhos, aquilo que nós desejaríamos que eles fossem. E é importante muito olharmos para as necessidades também. Se estamos a ir de encontro às necessidades deles ou não, e isso é muito importante. Às vezes isto é inconsciente, não é? Nós queremos o melhor para os filhos. Claro, porque eu acho que os pais também se representam um bocadinho nesta ideia de eu quero que o meu filho tenha, como eu dizia há pouco, o sucesso. Quando eu digo eu quero que o meu filho tenha sucesso,
mas raramente eu me pergunto qual é o sucesso que o meu filho define como o seu sucesso. Eu quero que ele tenha o meu sucesso, não é? Eu quero que ele seja o advogado que eu não sou, o que tenha a família com filhos que eu não tenho. E é preciso ter cuidado, porque o que é que está a acontecer? Estamos a amar e a educar pela performance. Parece que estamos a amar só por aquilo, pelos resultados positivos. E isto a uma criança pequena é muito assustador, cria muita ansiedade. E isto bloqueia. Ou seja, eu sou só amado se eu tiver resultados positivos. Não temos que dizer aos nossos filhos que eles são valiosos, mesmo que eles errem e mesmo que eles falhem. E temos que aprender também a valorizar o processo, as conquistas pequenas. Não é só porque tem um bom, ou muito bom, ou que teve 100%, ou que é o melhor da turma. O esforço que todo o esforço, para chegar lá. a dedicação, todo o processo, o envolvimento. E quanto às vezes é frustrante que temos crianças com PHDA, cada vez mais, não é? O quanto é frustrante nunca conseguir estar à altura dos outros, não é? Mas aí deixa-me fazer esta pergunta, aproveitando que falaste disto. Quem define esses padrões não somos nós. Não somos nós, pais, escola, sempre. Voltando um bocadinho a esta questão. Quando eu defino que o sucesso académico é ter boas notas, eu estou, de certa forma, a desequilibrar um bocadinho a balança, ou não? Olha, a sociedade está-nos a orientar cada vez mais para esse caminho, não é? O sucesso é estar no topo da carreira, é ser um bom professor, um bom médico, um bom advogado. E a empatia, não é? E a criatividade, e a curiosidade, não é? E o bem-estar. Eu até perguntaria, se a coisa que nos descansa mais é chegar a casa e sentir, hoje estou realizado, não é? E já, cada vez mais nos faltam esses momentos. Estou em paz connosco, não é? E nós não conseguimos fazer isso. Trabalhar aqui a empatia, trabalhar aqui a empatia é fundamental, mas para isso nós temos que ir à base, ou seja, se nós olharmos para a teoria de Bowlby, da vinculação, em que a conexão é fundamental, é a base principal e é biológica para a criança estar regulada. E se não há esta conexão, tudo o resto falha. A criança a partir dali já não aprende, já não está conectada, já não está naquele ambiente disponível para colaborar. Pronto. E tudo isto é fundamental para depois haja o sucesso, seja qual ele for, não é? Seja em que medida, se é professor, se é médico, se é advogado, se for até dentro de outra área, né? Que todas são legítimas e fazem falta, efetivamente. Mas tem muito a ver com as expectativas aqui que os pais às vezes depositam, e também é importante aqui calibrar para os pais quais são os meus valores e os meus objetivos. Porque às vezes há aqui um desalinhamento e quando nós falamos quais são os erros que os pais cometem, eu preferia chamar de desalinhamento. Às vezes estamos desalinhados e precisamos nos ajustar e voltar aqui ao nosso centro. Porque os meus valores podem ser muito claros, mas depois tenho objetivos que não me deixam cumprir e fico aqui muito desalinhada. Por exemplo, o meu valor é eu passar mais tempo com o meu filho, mas depois eu tenho um objetivo que é eu tenho que preparar uma reunião, eu tenho que responder uns e-mails, eu tenho que preparar uma coisa para amanhã, e isto cria aqui um stress também em nós, não é? Enquanto pais, e muitas vezes ficamos muito mais reativos na forma como até lidamos com eles e a forma como queremos depois colocar aqui, ter um controle e no fundo é a obediência, não é? Porque há que um desalinhar entre nós também. E às vezes quando as coisas estão desalinhadas, os pais têm que pensar o que é que está a acontecer em mim, não é? Porquê que eu também estou a ter esta reação e porquê que as coisas... Eu estava a ouvir, estava a pensar aquele efeito de matriosca, não é? Aquelas bonequinhas russas, não é? Tu abres uma e está a outra dentro, depois abres outra e vais abrindo, e há sempre um problema dentro do outro problema, e é difícil gerir estas dificuldades. E voltando aqui à Mariana, mas eu acredito que tomarmos consciência dos problemas é meio caminho andado. Ou seja, se eu pai, se eu professor, se eu adulto perceber que com a minha reação no imediato estou a ter um peso grave e grande, se calhar se eu tomar essa consciência já me vou limitar, ou não?
isso vem exatamente de encontro. Pronto, eu fiz aqui mais uma lista porque temos aqui a temática dos 5, mas a Carla, tudo o que disse até agora, fala em todos os erros que eu falei, ou que eu sistematizei, mais para termos aqui só uma nominalização, peço desculpa, nomeei cada um, mas depois o desenvolvimento traduz-se naquilo que a Carla estava a dizer. Eu nomeei o primeiro, como já disse, o rotular, o segundo como o educar para a obediência, porque nós temos esta herança cultural de que há um medo de perder a autoridade se as nossas crianças não nos obedecerem, sendo que isso não significa que nos estão a respeitar. E o respeito adquire-se muito de forma diferente do que o controle autoritário, do autoritarismo e não perda de autoridade, perante uma criança. E este foi o segundo erro que eu nomeei. Foi isso, Mariana, desculpa interromper, e isso é muito importante no sentido de haver espaço para a criança também manifestar e protestar que não está de acordo connosco, não é? Se não fizer numa fase, irá fazê-lo noutra. Sim. Isso é importante, ou seja, parece que os pais, os cuidadores, os educadores, os professores sentem-se desautorizados quando isso acontece, quando a criança protesta ou não corresponde logo no imediato. E tem que haver espaço para isso, porque a criança também está a aprender a lidar com estas emoções e com esta frustração e com a desilusão de não levar a sua avante. E isso não significa que eu esteja a perder a autoridade, não significa que o meu papel não esteja a ser bem desempenhado. Pronto, e também temos que validar esta emoção e dar espaço que, dizendo, percebo que tenhas ficado muito triste ou gostarias de estar fazer outra coisa e não esta que eu te estou a propor, mas não sentirem... Mas estás a dizer uma coisa que me parece muito interessante, é que tu estás a dar um exemplo de... Eu há bocado gostei muito da tua metáfora dos sinais de trânsito. Sim, de facto, se nós não tivermos sinais de trânsito, os carros chocam uns contra os outros, não é? Por mais que tenhamos ali um sistema regulado de comunicação, não é? As estradas, os sentidos e tal, mas sem os tais sinais que regulam, aquilo seria uma confusão. Por isso é importante haver estes sinais de trânsito, não é? Para regular. E tu estavas agora a dizer que é também importante nesta perspectiva da regra, ou seja, também saber porque é que aqueles sinais de trânsito existem. Porque se eles disserem não faças isso porque eu não quero que tu faças, nós também não estaremos a dar uma boa sugestão de reflexão àquela criança, àquele jovem. É só porque eu quero? Cala-te porque eu quero. Não, se calhar é cala-te porque estás a incomodar ou não me estás a permitir ouvir uma coisa que também me interessa, ou falas depois. Mas muitas das vezes também assumimos um bocadinho esta posição, não é? E isto leva-nos também às questões da obediência, não é? Cala-te, porque eu mando. Sou eu, não é? Sou eu que mando. Não tens de perguntar, eu estou a dizer, fazes porque eu digo. Exatamente isso que está a dizer e que também a Carla já tinha dito antes, sobre as regras e os limites terem que ter um caráter protetivo ou uma justificativa relacionada com a criança. Eu acho que isto é muito importante termos na nossa cabeça que a criança deve cooperar e devemos definir limites e regras simples e claras com o objetivo de proteção, segurança, convivência social, estar em sociedade e não para a nossa conveniência, porque eu estou cansada, porque eu estou completamente exausta e quero silêncio e depois quero aquela obediência cega e que me dá conforto a mim, não é? Nós temos eu penso também passa um bocadinho por aí, quer dizer, eu quero estar bem, os outros, não é? Se eu estiver bem, se eu estiver em silêncio, se eu estiver, se ninguém me incomodar quando eu for para a cama, não é? Um bocado isso. Mas é um direito também, não é? É um direito também do adulto de ter esse momento. Esse vem o terceiro limite, que é nós regularmos primeiro antes de reagirmos. Depois isto estão todos relacionados, não é? Nós precisamos nos regular primeiro, ou seja, perceber quando nós estamos nessa fase de exaustão e não vamos ser positivos no sentido, não vamos ter resultados com a criança, vamos só castigar impulsivamente ou punir porque queremos muito esse nosso espaço que temos que ter. Mas penso que esse é um outro erro que nós cometemos, que é reagir antes de regular. E
por vezes temos mesmo é que não fazer nada, que é uma pausa. Neste momento não estou capaz. E tem que haver uma separação, até porque isso é ótimo, porque as crianças aprendem também, elas próprias, porque isto é uma corregulação, as crianças vão aprender a regular-se elas próprias quando percebem, ok, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu avô, quando está muito frustrado, muito exausto, muito cansado, para. Então, quando ao longo dos anos que vamos fazendo isto, a criança vai adquirir esta ferramenta. Mas se nós punirmos, nós castigarmos, nós batermos no limite, que eu considero não aceitável, mas percebo o que está por trás, por vezes é uma explosão já de falta de recurso. Vai intensificar-se aquela Exato. criança, aquele comportamento. Não é? Depois há aqui um medo, educar com medo, a criança passa a evitar o adulto, não há um lugar seguro, como estava a falar a Carla. Lá está. Sim, ou seja, eu estou sempre em hipervigilância porque este lugar não é seguro para mim, não é? Eu estou sempre naquela postura de mobilizar o meu corpo para atacar ou fugir e a reação... Que é instintivo, como tu dizias, não é? Acaba por ser instintivo. É uma resposta de segurança, como dizias. Estamos preparados para isso, não é? Nós temos aqui um cérebro reptiliano e estamos preparados para atacar ou fugir no perigo. Então, quando sentimos que aquele sítio, aquele lugar, aquele espaço não é seguro, estamos sempre em hipervigilância e sempre prontos a reagir. Isso é, como tu dizes, eu repito, é natural, faz parte da nossa construção genética. Quer dizer, a resposta de sobrevivência diz-nos isso, não é? Nem é pensado, não é? Isto é involuntário. Especialmente uma criança que não tem então essa capacidade ainda de refletir, está numa base da sobrevivência. E a criança precisa de muitas experiências de autorregulação com o adulto para aprender a regular-se. Tá? Precisa de muitas experiências, não é a primeira, não é a segunda, precisa de muitos momentos e é o próprio adulto que faz esta corregulação, que faz dá este suporte. Ou seja, e se o adulto não estiver também regulado, fica muito difícil também acalmar aquela criança. E como diz a Mariana, às vezes é preciso nós também respirarmos e sairmos um bocadinho fora, porque percebemos também que estamos a ficar desregulados e vamos intensificar um outro comportamento. E isso é importante também sermos aqui verdadeiros, olharmos para dentro, percebemos o que é que está a acontecer aqui. E não temos que ser perfeitos. Verbalizar à nossa criança, neste momento eu não estou capaz, eu penso também que essa é uma questão fundamental, é um bocadinho esta busca da perfeição que cada vez mais parece que estamos todos dependentes e parece que só que isto agora que até nos traz aqui uma outra correlação, não temos estado a falar disso, mas depois o próprio espaço de comunicação. E nós somos testemunhas disso, não é? Em vivo e em direto. No nosso intervalo etário, a forma de comunicar mudou. Nós, quando éramos miúdos, qualquer um de nós, eu, pronto, há muito mais tempo, mas não tenho culpa, nós não precisávamos de dizer de 2 em 2 minutos à mãe ou ao pai que tinha aberto a boca ou que tinha dito ai, e muitas das vezes chegávamos ao final do dia, depois eu lembro-me muitas vezes, a minha avó ia à janela e dizia: "Oi Henrique, vem para casa!" E eu podia estar a 3 km de casa, mas aquilo, os vizinhos e os amigos passavam, e depois alguém me dizia: "Olha, a tua avó está-te a chamar", e lá vinha eu para casa, não é? E hoje em dia manda-se um SMS a dizer: "Eu vou-te buscar à porta da escola, fica à minha espera" e tal. Estes instrumentos também de alguma forma alteraram aquilo que eu, Henrique, fui enquanto filho, aluno, criança, jovem, e aquilo que sou enquanto pai, não é? E por isso há pouco, quando a Mariana estava a falar o meu próprio modelo, o que eu quero ser, eu quero que o meu filho tenha sucesso, e o sucesso é ser advogado como eu sou. Mas o meu filho vive hoje num espaço comunicacional, cultural, social, completamente diferente daquilo que eu vivi há 30, ou 40, ou 50, ou 20 anos. Como é que isto se gera? Há um conflito geracional e nós trazemos uma herança cultural grande e pesada, mas nós temos que nos saber desvincular
com a ideia de que nós não estamos a desrespeitar quem nos educou, quem nos criou. Temos que nos saber desvincular da ideia de que aquilo que foi, eu respeito, trouxe-me até aqui, mas eu tenho que me adaptar, eu tenho que tomar consciência. Mas isso deixa-me inseguro. Não será? Ou seja, a minha segurança trouxe-me até aqui. O que eu sei, como eu sei fazer, foi o que me deixou aqui, que me deixa aqui com algum conforto. Eu não sei nada dessas coisas dos telemóveis, eu não sei nada dessas coisas de comunicação. Por isso é melhor nem entrar aí. Eu lembro-me há uns tempos, ouvia pais dizer assim: ele está lá no quarto com o computador, eu nem me meto, eu nem sei o que é que ele está a fazer. Que é exatamente o contrário do que nós precisamos, não é? Era preciso que eles estivessem lá no computador e também a acompanhar os filhos. Quando quem fala dos computadores fala dos telemóveis e tal. Mas é exatamente esta desconexão, como a Carla falava há pouco, que potencia também este afastamento. E como é que nós fazemos? Na minha opinião, há aqui duas abordagens que eu faria essa questão, e termino os meus 5 erros, que o quinto é a necessidade de reparação, e já vou falar como é que isto se liga a esta parte. Mas a primeira é dos ecrãs e computadores. A tecnologia evoluiu muito rápido, estamos numa atualidade, numa velocidade muito rápida. Contudo, temos que perceber os efeitos nefastos que tem a exposição a ecrãs e a telemóveis, e perceber quais é que são os benefícios / as consequências. E eu nem sou a melhor pessoa para falar nessa questão de adaptar, porque eu penso, e pelo que eu tenho lido e visto, ecrãs e a exposição prolongada a ecrãs e tudo é negativa. Portanto, também, além de trazer essa ideia que o mundo é perfeito, hoje em dia com as redes sociais, e aqui interligo com o meu último erro que eu acho, que é as redes sociais, a exposição constante a tudo é perfeito à minha volta, faz com que nós queiramos todos ser perfeitos, e as próprias crianças e tudo, ter a ideia que os adultos e as vidas alheias são todas perfeitas. E é muito importante, e aqui a Philippa Perry, que eu trago aqui um livro, depois se quisermos abordar ou não, as minhas 3 recomendações. A Philippa Perry é uma psicóloga que escreve no livro a importância tão grande da reparação para mostrar às nossas crianças que nós somos adultos, nós falhamos, todos nós falhamos. E nós temos uma herança cultural de que o adulto não falha, não pede desculpa, e enquanto autoridade, também para não perdermos a autoridade perante eles, porque nós queremos educar para a obediência, nesta linha que temos vindo a falar, então o meu filho vai deixar de ser obediente, eu não posso perder aqui o controle sobre ele. Então não mostra a minha falha, a criança pensa, os adultos, quando eu chegar a adulto eu não vou falhar, eu sou perfeito, eu não peço desculpa. Não peço desculpa. Então nós temos de ser capazes de mostrar vulnerabilidade e fragilidade e reconhecer as nossas falhas, sem que, percebendo que isso não vai afetar a nossa autoridade enquanto referência, até pelo contrário. Eu acho que vai sedimentar a ideia de que nós também falhamos, e a criança vai ter mais uma ferramenta de, ok, mas eu agora explodi, gritei ou senti-me tão nervoso, mas a minha mãe, quando acontece, ou o meu pai, ou o meu tio, também acontece depois pediu desculpa, então eu devo fazer o quê? Reparar, pedir desculpa, reparar, seja qual for o mecanismo, para a situação adequada. E penso que este é o meu último, que é muito importante, é mostrarmos que a reparação é muito mais importante do que tentar ser perfeito, e tentar acumular, e tentar conter as nossas emoções. Não resulta, porque se transforma. Porque os seres imperfeitos somos nós somos seres imperfeitos, não é? Então, sim. Bem, deixa-me só, eu vou dar a palavra, és tu que vais começar, mas eu tenho aqui os sinais da voz do além, que este hoje se chama Gonçalo, estava aqui a fazer sinais, significa que já estamos muito próximos da nossa hora, e por isso vamos ter que ouvir aqui as perguntas que possam ter chegado. Gonçalo, queres dizer-nos o que é que os nossos ouvintes e espectadores nos têm estado a sugerir que reflitamos? Sim, vamos a isso. Antes de mais, boa noite a quem também está lá em casa. A primeira pergunta surgiu ali, temos várias, não conseguimos aqui colocar todas,
mas a primeira surgiu logo no início, quando a Mariana disse que as crianças são uma peça em branco. Aqui a pergunta que fizeram é se de facto é assim, ou se já nascem com traços de personalidade própria. Mais à frente, também o educador Henrique tinha, já não consigo precisar bem, mas tinha dito algo como: a escola tenta adaptar-se ao que as famílias querem, em vez de ser ao contrário. A questão que surge é se, sendo assim, a escola perde a sua autoridade pedagógica e enfraquece o seu papel. Depois, também temos aqui uma questão que diz se, quando nós dizemos que a criança é mal educada, se estamos a descrever um comportamento ou a colar uma identidade. Também, se quando nós definimos que o sucesso escolar é ter boas notas, tinha a ver com a questão do desequilibrar a balança, há quem pergunte se porque é que essas competências como a empatia, resiliência e pensamento crítico pesam menos nessa mesma balança. E por fim, para não tomar mais tempo, se muitos erros dos pais vêm de não se conseguirem regular primeiro, aquilo que também há pouco estava a Mariana a dizer. Olha, Gonçalo, antes de mais deixe-me dizer que o público que está atento e que está bem participativo, porque eu acho que as perguntas são extremamente pertinentes e no ponto, não é? Não sei se teremos tempo para falar disso tudo, mas podemos sempre marcar uma outra conversa. Mas como tínhamos ficado aqui com a Carla, eu vou-te dirigir aqui, vou-te pedir, porque eu tenho alguns problemas técnicos, porque eu não posso aqui, estou aqui numa dupla função, não é? Sou docente, sou educador cá na escola, neste agrupamento, e depois não posso dizer coisas que penso mesmo, mas estas duas questões muito relacionadas com o espaço da escola, e estando tu enquanto psicóloga aqui na escola, o que faz de ti, de certa forma, um personagem / um ator da escola, mas com uma visão diferente. Esta pergunta é importante e é pertinente. Como reconhecer as outras competências, a empatia, a resiliência, como avaliar, no fundo, isso aqui também no âmbito escolar, porque eu acho que esta pergunta faz sentido. Se a escola, se já chegámos aqui um bocadinho a acordo, que a escola também faz parte deste mesmo contexto que tem estas vicissitudes e estas diferenças, como é que a escola pode incorporar estes valores e estes princípios? Olha, a premissa é sempre a mesma. Bate sempre na parte da intenção, não é? Ou seja, a intenção de todos nós estamos a suprir as necessidades dos nossos alunos. O que é que temos aqui a desenvolver? O que é que nós queremos transmitir? Que pessoas é que nós estamos a construir? Qual é a identidade para a qual nós estamos a contribuir? Porque, no fundo, nós também não sei se queremos alunos perfeitos, não é? Queremos alunos empáticos, com identidade e que tenham o seu sucesso, cada um dentro da sua linha. E cabe a cada um de nós que somos atores intervenientes na educação, temos aqui um papel ativo, pensarmos também sobre o que é que nós estamos a construir, o que nós estamos a transmitir. E é sempre esta a intenção que nós temos que refletir. Qual é a nossa intenção? O que é que nós estamos a Deixa-me só aqui aproveitar, eu conheço o suficiente para saber o que tu estás a dizer, mas assumindo um bocadinho que é importante esclarecer. Quando tu dizes, nós temos, quem é que são os nós? Nós. É o quê? É a escola como instituição um bocadinho cinzenta, que não sabemos bem o que é. Educativa, não é? Que passa por nós professores, psicólogos, técnicos auxiliares, pais também. Cada uma das pessoas, no fundo, não é? Cada uma das pessoas tem esse papel, ou seja, de nutrir aqui as necessidades do indivíduo, não é? Da criança como um indivíduo e o jovem como um todo. E cada um tem que refletir sobre o que é que está a fazer, qual é o seu papel aqui nesta comunidade, que todos estamos a contribuir para o seu desenvolvimento integral do aluno. Uma peça em branco? Sem dúvida, apesar de, eu penso que a Carla pode aqui ajudar-me, a parte da genética traz traços
Porém, temos a genética e temos a epigenética, portanto, temos os nossos traços de personalidade que já vêm na genética e depois somos também, numa percentagem, moldados pelo ambiente que nos rodeia. Por isso, dois gêmeos com a mesma identidade genética, criados em ambientes diferentes, podem desenvolver dois seres completamente distintos, porque nós somos efetivamente moldados pelo ambiente que nos rodeia. E definitivamente os adultos, nós falamos sobre isso, os adultos que nos rodeiam têm um papel crucial no nosso desenvolvimento, mesmo muito grande. Eu posso falar até na primeira pessoa que muito trabalho eu faço enquanto adulto na minha regulação emocional, porque trago algumas ferramentas menos adequadas, digamos assim, da minha infância. E porque assim fui moldada e agora preciso adquirir novas ferramentas para responder ao ambiente, não é? E às minhas... Mas já agora, aproveitando um bocadinho quem é que nos dá, ou onde é que nós podemos ir encontrar ou buscar estas ferramentas que nos permitem agir sobre o nosso molde? Ou seja, a Mariana dizia assim, eu trago também da minha enquanto infância criança ou enquanto adulto? Mas eu trago, enquanto experiências da minha infância, algumas coisas que podem moldar a minha ação/reação. Mas eu sou capaz de dizer, não, lá porque o meu pai uma vez me deu um grito, eu não tenho que dar um grito aos meus filhos. Porém, lá porque adulto é mais complicado, muito mais complicado, porque eu faço esse trabalho há mais de 10 anos. E sei o quão difícil é quando o impacto já foi lá atrás. Portanto, mas sim, é completamente possível, porque é tomando consciência, é sabendo, não vamos apagar, não vamos mudar a forma como reagimos, até porque o nosso cérebro muda. Aqui o Van der Kolk, no livro que fala sobre o trauma, fala muito sobre isso, que é o nosso cérebro muda quando nós somos sujeitos a determinadas situações e circunstâncias. E, portanto, nós vamos reagir de forma diferente se submetidos a determinadas circunstâncias. Portanto, nós vamos reagir, mas depois temos consciência daquilo que está a acontecer, ou seja, ter uma consciência plena do nosso corpo, das nossas respostas internas e reagir sobre elas, nunca impulsivamente, mas sim dar a pausa, reconhecer e responder já regulado, como disse a Carla. É importante nós também percebemos que, transmitir aqui, que nós temos neurónios em espelho, em que as crianças absorvem tudo aquilo que veem. É como se fosse uma máquina fotográfica. Ao longo do dia vamos captando uma série de informações, mas que não processamos, mas que ficam inconscientemente lá e que depois vêm ao de cima mais tarde. Pronto, daí que vêm as crenças e vem a sua construção de identidade, que normalmente se especula-se que por volta dos 24, 25 anos é que toda esta parte esteja formada, em que é base nestas crenças que vão acumulando e esta tábua rasa em que a criança nasce, depois vai construindo. E agora é importante assim, nós refletirmos também, nós pais, educadores e todos nós de comunidade educativa, qual é que é o papel que nós queremos, porque as crianças aprendem pela modelagem, pela observação daquilo que vão vendo, dos nossos comportamentos, das nossas reações, e temos que nos posicionar da forma mais correta possível e sempre que possível, e pensar na nossa intenção. Nem sempre conseguimos fazê-lo, mas a minha intenção é ser o melhor possível, ser o melhor modelo possível, e às vezes temos que irmos ao nosso centro, reconectar-nos connosco próprios para conseguirmos também desempenharmos esse papel. Uma coisa também nós não ficámos aqui, que é muito importante, e temos aqui alguns pais que têm filhos adolescentes, que hoje também se debatem muito com esta situação dos telemóveis, das regras e dos limites. É importante também perceber qual é que é a intenção aqui, não é? E quais são as necessidades que estão aqui a ser postas em cima da mesa. Qual é que é a necessidade do meu filho usar as tecnologias e qual é que é a minha necessidade também de pôr estes limites. Estes limites são ser punitivos ou são ser protetores. Se calhar há limites que são emergentes em que temos que colocar e que o filho não vai gostar, não vai protestar, vai ficar desiludido. Está tudo bem.
Há limites que são realmente emergentes quando, por exemplo, estão a ser alvo de cyberbullying através das redes sociais, então temos que pôr ali um limite mesmo impositivo, no sentido, olha, se calhar é mesmo importante agora fazermos aqui um detox das redes sociais porque isto está a ser mesmo prejudicial para ti. Pronto, e esses limites muitas vezes têm que ser emergentes. Mas quando estamos a pôr nos limites, e aqui também tocando na base da comunicação que estávamos a falar há pouco, que levantaste, não descurando isso, o diálogo com os filhos, o diálogo com os adolescentes é fundamental. Os pais transmitirem que confiam neles também. É sempre muito através do diálogo, da relação, da conexão, e lembramos sempre que a base de tudo é a relação. E se nós conseguirmos estar muito mais presentes e muito mais conectados com os nossos filhos, vamos conseguir ter uma transformação muito melhor. E avaliarmos sempre qual é que é a necessidade que está aqui por trás. Eles têm o seu direito de ter o seu momento, não é? E é hoje uma preocupação muito válida e muito presente aqui, que é o uso das tecnologias, que também a Mariana falou. E agora temos que sempre pensar, do ponto de vista que isto está a prejudicar também o desenvolvimento do meu filho, as atividades do dia-a-dia, a interação social com os amigos e com a família, a perturbação do sono, se trata de comportamentos desviantes, ponto. Então aí temos que perceber, ok, então estes limites que eu vou colocar são protetores e é assim que temos que sempre que avaliar, tá bem? Qual é que é a intenção que está aqui por trás de tudo isto? Mas isso implica também que, neste caso, o pai, o adulto, os pais, disse o pai, os pais, os adultos, os educadores, tenham também uma clara consciência do que é, usando da mesma metáfora, do que é a estrada e do que é o fim da estrada, não é? Porque é importante também que esses limites estejam assumidos de forma consciente por todos nós. Porque isso seja o caminho mais difícil, porque muitas vezes, quando nós passamos a estar conscientes, nós barramos nas nossas próprias fragilidades, nos nossos próprios defeitos e erros. Erros no sentido de acreditamos numa coisa a vida toda e depois, quando temos filhos, eu penso que é uma grande mudança em que somos, como eles são os nossos espelho, ou nós somos o espelho para eles, nós somos confrontados com muitos dos nossos próprios defeitos. E eu acho que tem que haver aqui uma quebra, isso passo é atemorizador também, não é? É mesmo muito difícil. Eu acho que esse é o grande passo, que é, estou preparado para me ver, ver refletido. Para me ver refletido. Bem, deixem-me dizer-vos uma coisa, nós estamos a chegar ao nosso tempo, o nosso assistente realizador, voz off, já está farto de me dizer que o tempo está a chegar, por isso vamos mesmo ter de interromper, mas eu diria que esta conversa foi absolutamente fascinante, deixou-nos aqui, apesar dos 5 erros, deixou-nos aqui 3 palavras que eu diria que são fundamentais para ser o início da caminhada. Conexão, depois vocês dir-me-ão conexão, comunicação, na perspectiva do diálogo, do querer ouvir, do falar com, e eu diria também respeito. Respeito por quem somos, por quem queremos ser, por quem queremos que os nossos filhos também sejam. Por isso eu acho que estas 3 palavras, conexão, comunicação e respeito, serão a base, para já, do pensamento pequeninos, não é? Que vai avançar já dentro em breve, mas depois também na nossa relação entre nós, pessoas. Eu tentava que a Carla dissesse, mas quem é a escola? Eu passei a minha vida toda, eu costumo dizer, eu cheguei à educação de infância e fiquei por lá. Apesar da minha idade, não passei de educação de infância, não sou educador de infância, e por isso tenho uma dificuldade de olhar para a escola como aquela coisa. E depois faço sempre esta pergunta: mas quem é a escola? A escola somos nós, são as pessoas. A escola é um conjunto de pessoas. E este conjunto de pessoas tem que ser capaz de fazer isto: sentarem, dialogarem, conversarem também. E a escola é os pais, a escola é a comunidade, a escola é as forças policiais, a escola é a proteção civil. Somos todos escola, não é? Somos todos pais, somos todos família, temos que ter esta capacidade. E por isso, muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Carla. Estes bocadinhos de conversa é como se chamam, conversas pequenas, mas sobre coisas enormes. E nós vamos tentando,
que o agrupamento de escolas Professor Armando Lucena vai tentando, já há alguns anos, temos alguns meios que podemos pôr à disposição, por isso, muito obrigado. Eu quase certeza que eu acho que vão chover pedidos para continuarmos esta conversa. Lá voltaremos, não é? Henrique, Boa noite. Carla. Boa noite a todos, boa noite lá em casa e para o mês que vem, mês de abril, teremos mais uma conversa que, entretanto, divulgaremos também. Muito obrigado e boa noite. Obrigada.